Graça e paz, pessoal. Bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós queremos começar a nossa aula falando um pouco sobre manutenção ou cuidados preventivos para o seu notebook ou para o seu PC. Bem-vindo, Cilei, bem-vindo aos alunos que vão estar chegando. A nossa intenção hoje não é dar um curso de informática, onde a gente vai falar sobre o Word, Excel, como navegar na internet, como instalar um programa, utilizar um determinado programa. Não vai ser essa a intenção do nosso papo hoje aqui, mas vai ser sim apontar alguns cuidados preventivos e algumas coisas relacionadas ao dia a dia do notebook e do PC desktop, né? Quando eu digo PC desktop, eu digo PC de mesa, né? Onde você tem uma tela separada, um teclado, um mouse, um gabinete, é um computador montado, não um notebook, né? Na verdade, aqui no Brasil a gente usa o nome notebook, mas na verdade é laptop, né? Notebook em inglês é um caderno de anotações. Embora o notebook tenha esse uso, mas na verdade a palavra certa seria laptop, né? Para a gente utilizar, que é o termo em inglês usado para esse aparelho nos países de fala inglesa. Então eu coloquei uma foto inicial, que já tinha colocado no grupo para vocês, cuidados preventivos para o seu notebook. E também para o seu computador, né? O que eu vou falar aqui, ele também vai se encaixar bem para a parte de PCs desktops. Primeiro a gente vai falar sobre 10 coisas importantes, 10 recomendações do site da Dell, né, relacionados à questão do cuidado com o notebook, né? Então eu vou começar aqui com o primeiro deles que eu gostaria de compartilhar com vocês é relacionado ao backup. A gente usa muito nossos computadores, nós usamos muito o nosso celular, nós desenvolvemos diversas e diversas tarefas, né? Enchemos o nosso computador de arquivos, de vídeos, de imagens, de fotos, de documentos importantes, de registros, por exemplo, que nem da Hope Association, de relatórios vindos do campo missionário, e tantas outras coisas, né? E muitas vezes nós não nos atemos ao backup. Backup não só do Windows, né, porque você pode fazer um disco de imagem do Windows para se der algum problema, se corromper o sistema operacional, você pode rapidamente recuperar a instalação do Windows, né? Existe o backup do Windows e existe o backup dos seus arquivos. Então, quando a gente pega um computador para formatar, fazer um serviço, como eu costumo fazer, né? Eu sou técnico de informática há mais de 15 anos, nós temos um MEI, onde através dessa MEI nós conseguimos aí fazer os serviços, emitir uma nota fiscal de serviço, comprar e vender algum equipamento para clientes, né? E uma das coisas que é importante é a questão do backup. Como que a gente vai fazer isso? Né? Muitas vezes você tem lá 50 gigas, 40 gigas, às vezes tem pessoas, eu já peguei computadores aqui com backup gigantescos, de levar algumas horas para conseguir, primeiro, tirar os dados, salvar num ponto de backup, para depois que você faz a instalação do sistema operacional de novo, que você desmonta a máquina, limpa, faz todo o procedimento, você formata, né, o equipamento, depois você precisa retornar o backup. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Marli também. Então, o backup, ele é de extrema importância.
A gente vai ver que vocês vão encontrar nas lojas de informática, vão encontrar na internet aí os famosos pendrives. Antigamente era o disquete, e outros elementos, né, que eles não tinham muita capacidade de armazenamento. Não sei se vocês lembram do disquete, que tinha 1,44 mega de espaço. Hoje a gente olha para trás, a gente até ri, né? Mas era uma coisa assim, em 94, 95, 96, quando saiu o Windows 98, né? Se trabalhava muito com a questão do disquete. Então, hoje isso é uma coisa extremamente ultrapassada, e nós temos aí os pendrives, nós temos aí os cases, essa imagem aqui amarela com esse HD, são cases onde você coloca um HD para fazer backup, né? Ele tem um cabinho USB, conecta lá no seu notebook ou no seu computador desktop, e você envia para essa unidade aqui os seus arquivos mais importantes para fazer um backup. Ou seja, para ter uma cópia, para você ter uma cópia é, no computador e uma cópia no HD externo, por exemplo. Nós temos também aqui esses cases de HD SSD com cabo, né? Que são bem mais rápidos que esse HD aqui mecânico, que você também pode utilizar para fazer backup das coisas importantes e levar esse HD consigo para onde você precisar. E nós temos também esses storages aqui, que são cases com HDs internos, às vezes de grande capacidade. Existe muitos que trabalham em rede. Você coloca, às vezes, alguém que tem uma pequena empresa ou tem mais de um computador, você coloca esse case em um dos pontos aí da sua casa, e para lá você envia os arquivos que são importantes. Você cria o que a gente chama de rotina de backup, e para lá você pode enviar os seus arquivos, e isso é uma coisa importante, a gente não costuma fazer, né? Nós nos esquecemos muito desse detalhe, que a gente usa diariamente os nossos computadores e não nos atemos ao backup. Imagine se você tem tudo no seu computador salvo e acontece uma tragédia, pega fogo no seu escritório e queima o seu computador. Uma hipótese assim bem terrível, né? Ou você está com o seu notebook na mão e deixa ele cair no chão, com HD mecânico, não tendo HD SSD. A chance de você perder todos os dados numa queda dessa é muito grande. Ou ter que gastar uma fortuna com lojas especializadas em recuperação de dados, nesse caso de cair um HD mecânico no chão, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e pensar no backup, né? Aquilo que é importante para você, você colocar num desses elementos ou outros dispositivos de backup para você ter uma cópia adicional, e se for extremamente secreto nesses dados, você pode sempre estar carregando consigo, né? Obviamente, hoje, com a modernização, esses equipamentos aí são úteis, mas talvez não sejam mais necessários. Eles podem ser mais um segundo ou terceiro local de backup, porque hoje nós temos aí o Google Drive e nós também temos o OneDrive, que são dois exemplos, um da Microsoft e um do Google, onde você pode armazenar os seus dados na nuvem. Ou seja, você tem ali no seu computador pastas e arquivos que são de extrema importância, você vai ter uma conta aí no Gmail, ela é até 15 gigas, ela é gratuita, onde você pode armazenar tudo aquilo que é importante com grande segurança, né? É praticamente impossível acontecer algum problema com esses grandes servidores de dados, né? Onde você envia para lá os seus arquivos, suas pastas, aquilo que é importante. Então, e se você tiver um volume muito grande de arquivos, você pode comprar uma conta paga, né? Você vai comprar um armazenamento maior, como nesse caso aqui da escola, a gente comprou
não só o espaço, mas a gente tem uma conta paga, onde a gente pode usar o Google Meet para gravar, e uma série de benefícios que tem uma conta que a gente chama no Google de Workspace. E na Microsoft, além do OneDrive, nós temos lá o Office 365, nós temos uma série de pacotes, né, de elementos que podem ser utilizados na Microsoft. Hoje, muita gente está optando bastante pelo Google, por causa do arcabouço de benefícios, de rapidez, de segurança e da grandeza que o Google se tornou. Então, hoje, a gente, embora possa utilizar-se desses elementos aqui, nós temos aí duas grandes ferramentas de backup, que é o Google Drive, o OneDrive e Dropbox. Tem tanta coisa que pode ser utilizada, que você cria uma conta paga, e lá com muita segurança você pode usar os seus dados, salvar eles, e uma outra grande vantagem é que qualquer país do mundo onde você estiver, você vai logar a sua conta e vai ter acesso aos seus arquivos, onde quer que você esteja, né? Basta você ter o seu login, a sua senha, e vai poder acessar, tá com o seu celular, né? Porque ele vai fazer a verificação de acesso, e você vai conseguir acessar todos os seus arquivos em qualquer lugar do mundo que você estiver. Então, isso é uma grande vantagem do Google Drive, ou de uma backup em nuvem. Por exemplo, aqui os vídeos da escola, além de a gente publicar numa conta do canal do YouTube, nós temos aí todos os vídeos salvos numa pasta dentro do Google Drive. Então, é uma segurança grande. Por que a gente fez isso? Acontece alguma coisa com o nosso canal da escola lá no YouTube, nós temos todos os vídeos salvos. Vai ter que publicar tudo novo? Vai, mas pelo menos a gente tem uma cópia, né? Claro que a gente fez da nossa maneira, usando aqui as gravações online, não é todos, nós não temos todo o equipamento necessário, toda a qualidade para gravação de vídeos, né? Mas a gente conseguiu criar um caminho para que as aulas fossem gravadas e ficassem salvas para os alunos que não podem estar online. Então, isso aí é um exemplo para a gente estar falando aí sobre a questão do backup, né? Uma segunda dica, gente, não sei se vocês já viram algum computador com com esse calhamaço de pastas numa área de trabalho. Eu já vi clientes com esse grande número de pastas na área de trabalho. Gente, eu sei que a gente quer facilidade e quer clicar rapidamente no ícone para achar a nossa pasta, uma foto, ou quer que isso esteja ali na área de trabalho para a gente lembrar também, né? Mas vocês não fazem ideia da quantidade de memória que isso aí utiliza do seu PC. Então, a dica que eu dou para usuários de PC e notebook é que você desabilite todos esses gadgets aqui, ó, esses ícones que ficam aqui na lateral, porque isso consome muita memória do seu computador, e elimine todas as pastas que você não precisa que esteja aqui na área de trabalho. Elas já estão lá dentro da sua pasta, documentos ou o local onde você estabeleceu, ela já está lá. Isso aqui é só um atalho. Isso aqui ocupa memória do seu computador e pode, às vezes, dependendo do número de ícones que tiver aqui, se você não tiver muita memória sobrando, pode comprometer um pouquinho o desempenho do seu computador. Então, a dica é deixar só os mais importantes, aquilo que você realmente considera que é necessário. Senão, você pode excluir, até porque quando você clicar no botão iniciar, né, vai abrir ali todos os programas que você tem instalado, e a partir de um ou dois cliques, você já chega no local que você precisa. Então, a dica que eu dou para vocês é elimine a, o exagero, né, de pastas na área de trabalho. Certo, pessoal?
Uma outra coisa importante que às vezes as pessoas não se atêm, você vai lá, faz uma limpeza, você exclui os ícones aí da área de trabalho, vai lá, limpa, desinstala alguns programas, você vai lá, exclui arquivos, documentos, fotos, vídeos. Tá, já fiz a limpeza, tá tudo certo. Mas o meu computador ainda está com falta de espaço. Fiz um monte de limpeza, mas o meu computador ainda está aparecendo que está cheio no HD. É porque a gente, obviamente, precisa vir na lixeira e limpar ali e excluir definitivamente. Embora a gente saiba que uma vez que você clica na lixeira e limpa tudo que está ali, abre espaço no seu HD. Só quando você fizer isso, realmente os arquivos vão ser excluídos e o espaço vai liberar no seu computador. Mesmo fazendo isso, ainda pode acontecer de que você excluiu um arquivo por engano, um arquivo importante, né? Há possibilidades, se você não mexer mais nesse notebook, a excluir a pasta. Meu Deus, e agora? Não era para ter excluído. Já limpei da lixeira. Há possibilidade, se você não mexer mais no Note, não fazer mais nada, não navegar, não gravar mais nenhum arquivo, não fizer nenhuma tarefa, e sacar esse HD e colocar no software de recuperação de dados, há possibilidades de você conseguir recuperar. Vai gastar, né? E pode ser que não recupere esse arquivo completamente, mas há possibilidades. Isso é o que a Receita Federal faz, os grandes softwares de recuperação de dados, as empresas que trabalham com recuperação de dados, elas trabalham também com isso, né? Então, a importância de, depois de você limpar e excluir os arquivos, você vir aqui na lixeira e fazer o processo final, certo, pessoal? Então, é importante que vocês atentem para isso, que muitas vezes a gente faz a limpeza, mas o computador ainda está cheio, o HD está cheio, porque a gente não fez a limpeza final. Seja bem-vindo, Denilson, à nossa aula de hoje. Estamos falando aí sobre cuidados com nossos computadores, laptops e desktops de mesa. É uma aula mais prática, olhando para o missionário olhar para os cuidados de coisas que ele tem no dia a dia, né? E o computador, o nosso celular, o tablet, é uma coisa que a gente usa praticamente o dia inteiro, né? Então, se a gente tiver o cuidado de dar uma atenção para isso, nós vamos estar cuidando dos nossos equipamentos e vamos estar aprendendo também. Sirlei, pode falar, senhorita. Bom dia, Denilson, seja bem-vindo. Bom dia para todo mundo aí. O meu notebook ele foi formatado, foi feito backup, foi feito uma série de coisas. Eu não consegui recuperar os dados da Receita Federal da declaração do ano passado. Eu vou ter que copiar, vou ter que fazer tudo de novo, ou ainda tem uma forma de recuperar? Isso, uma pergunta, eu sei que eu já mexi no seu computador, isso foi feito depois do serviço que eu fiz? Esse ano eu não consegui recuperar os dados, aí eu vou ter que fazer tudo de novo, É, né? é assim, Silei, se você tem, embora o software do imposto de renda não esteja instalado ou não foi instalado logo após a formatação, as pastas que você salvou, elas estão, que foi salvo, né? No caso Uhum, ali, quando, por exemplo, eu fiz o serviço, a gente salvou as pastas uhum, do, das declarações que você fez. Lá dentro uhum, dessa pasta vai estar um arquivo. Mesmo que uhum. ele não seja, você não consiga abrir ele lá dentro da pasta, quando você instalar o software do imposto de renda de novo, você puxa o arquivo lá dentro dessa pasta e não precisa digitar nada. Ele faz o upload de todas as informações. Isso não aconteceu. Eu tentei fazer, mas deu como arquivo corrompido. Então, não tem outra forma, eu vou ter que digitar tudo de novo.
Isso pode acontecer, mesmo que o Uhum, arquivo ter salvo, não é comum, tá? Eu já fiz uhum, muitas vezes, salvei pastas, né, do imposto de renda, isso é uma coisa importante, que tem que salvar sempre, uhum, mas pode acontecer de o arquivo corromper, uhum, pode. Não uhum. é comum, mas pode acontecer. É só digitar tudo de novo, também não é tanto É, trabalho assim. se você salvou o PDF, né, Isso, aham, do recibo, aham, essa é a sua salvação, né? é verdade. Porque daí a importância de você salvar os Aham, arquivos, né? Deixa eu dar aham, o espaço aqui para a Cid sair, que ela veio assistir ah, a aula aqui a também. pimenta. É. Então, graças a Deus que você tem ali o Aham, PDF sim. salvo, né? Então, te Uhum, salvou. Mas pode aham. acontecer de você instalar e o arquivo, e o software da Receita considerar o arquivo corrompido, né? Foi aquele, foi aquele perfume, Ah, pode ser. mexeu com alguma coisa. Tá bom, então, Pessoal, vocês estão obrigada. ouvindo bem que o Denilson falou que estava travando a fala? Vocês estão me ouvindo bem? Ok, então talvez seja alguma coisa da internet do Denilson, né? Então vamos seguir. É uma outra coisa relacionada ao dia a dia dos nossos computadores, é a questão da nossa caixa de e-mail. Vocês podem ver nessa foto aqui que o camarada aqui tem 6.763 e-mails não lidos. Olha o quanto isso ocupa espaço da sua conta do Gmail, principalmente se esses e-mails tiverem muitos arquivos, né? Vídeos, documentos. Então, muitas vezes nós não fazemos manutenção da nossa caixa de e-mail. E tem tanta coisa lá que depois a gente não tem mais controle, né? Não sabe mais o que é importante. Então, uma dica é que a gente acesse a nossa caixa de e-mail diariamente e faça uma limpeza, né, daquilo que é spam, daquilo que não é importante. Muitas vezes a gente se cadastra aí em alguns sites e a gente começa a receber um monte de e-mail de diversos locais. Você pode fazer o cancelamento da inscrição desses e-mails, ou seja, quando você recebe eles, você abre ele, não clica em nada, mas tem sempre uma opção, quando são firmas sérias, quase geralmente na parte de baixo do e-mail, tem lá cancelar a inscrição do recebimento desses e-mails. Então, você pode ir pegando essas empresas e cancelando as inscrições do envio automático de e-mails, e você vai parar de receber de alguns aí, né? Talvez não de todos, porque muitos não têm essa seriedade de cancelar a inscrição do registro do seu e-mail e pode continuar a ficar mandando e-mail indesejado para você e enchendo a sua caixa de e-mail. Então, eu considero que sempre estar fazendo isso diariamente é muito bom. A gente costuma fazer isso nas nossas contas que a gente tem aqui, né, da Hope, a pessoal, para sempre ir limpando, porque senão chega uma hora que você perde o controle, né? E enche sua caixa de e-mail. Às vezes alguém vai mandar um e-mail importante para você, você não vai receber, é, e porque a sua caixa está cheia, a sua conta está cheia, e aquilo que era importante você receber não vai chegar. Certo, pessoal? E um perigo muito grande, gente, cuide com os e-mails suspeitos. Ah, e-mail do Banco do Brasil, e-mail da Caixa Econômica, e-mail da Receita Federal, e-mail dizendo, clique aqui porque você ganhou um brinde, clique aqui por não sei o quê, por não sei o quê. Ah, você foi chamado a uma audiência para depor na polícia, no fórum. Gente, eles nunca vão mandar essas informações por e-mail, certo? Então, uma vez que você clicar num desses e-mails, você pode estar abrindo aí um vírus e um grande problema para o seu sistema operacional, corromper aí os seus arquivos, roubar os seus dados, alguém entrar no seu computador e começar a acessar os dados e detonar o seu computador. Então, tome muito cuidado com isso,
com esses e-mails suspeitos, tá, pessoal? Outra coisa, relacionado ainda à limpeza da área de trabalho, à organização de arquivos, é a gente excluir os arquivos duplicados. Aí nós temos uma imagem, né, de de duas fotos semelhantes. Quantos arquivos que nós não temos hoje no computador que não são duplicados? Você fez um backup para uma pasta do computador, depois colocou para garantir, para não esquecer, em outro local, e começa a criar arquivos duplicados, e depois você não tem mais controle, né, sobre isso. Hoje, os celulares, né, eles têm alguns softwares bem interessantes, onde ele faz uma comparação, você clica ali para fazer uma análise do que você tem de dados salvos, ele mostra para você os arquivos duplicados, e daí você vai excluindo ali, né, a, a duplicidade, para ficar só com uma cópia, para lhe poupar espaço, né? Então, isso também é uma forma de ajudar vocês a terem um pouco mais de espaço no HD e não ficarem com um monte de arquivos aí que não precisa, né? Está ali só ocupando espaço e não está trazendo nenhum benefício para você. Uma outra coisa que não é muito comum as pessoas fazerem, e também não é tão fácil, mas é só para a gente deixar registrado aqui, é a questão de atualização dos drivers e dos softwares principais que você tem no seu computador. Por exemplo, muitos usam hoje o Chrome, né? O navegador. Usa o Mozilla, usa o Edge, usa o Opera. Esses navegadores, é importante que eles estejam sempre atualizados, né? Sempre que você puder, atualize, baixe a versão mais nova do navegador e instale. Ele vai rodar a instalação por cima do navegador que já existe e vai atualizar. Por que isso? Porque isso é uma questão de segurança. Em cada uma dessas atualizações, vem ali mais alguns elementos, mais alguma segurança, mais alguma coisa que vai ajudar a proteger o seu computador, né? Então, é importante você fazer a atualização regular. Existe aí o Driver Hub e também o Driver Pack, que são softwares que você instala aí no computador e pede para ele fazer uma análise dos drivers instalados e fazer uma atualização, se eles acharem, se encontrarem alguma atualização. Isso também é importante, né? Acaba ajudando muito no desenvolvimento e desempenho do seu computador e também ajuda aí na questão de segurança. Só tem que tomar muito cuidado, se você usar algum software para fazer isso, usar softwares conhecidos, e quando eles abrirem ali para fazer a atualização dos drivers, desabilitar qualquer outro programa que eles queiram instalar, que vai ter aquelas caixinhas, né, de escolha, onde você seleciona o que você quer e o que você não quer instalar. Então, você só vai deixar selecionado a atualização de drivers, se caso você optar por fazer isso. Não é muito comum o usuário final fazer isso, né? Muitas vezes um técnico vai fazer isso. Instalou uma nova impressora, está dando algum tilt, né? Algum mau desempenho de uma impressora, a placa de vídeo não está funcionando adequadamente quando você assiste vídeos e tal. Daí o que você faz? Você faz uma atualização do drive. Na maioria das vezes, isso vai resolver os problemas. Quando não resolver, muitas vezes daí já é um problema do Windows, daí precisa preparar aí para fazer uma instalação, uma reinstalação, né? Formatar, como a gente chama, e reorganizar o seu Windows, atualizar ele, instalar os programas novamente, antes, claro, salvar o backup, e depois retornar o backup, né? Então, quando não tiver solução via alguma atualização, o que vai sobrar para você é fazer a instalação do Windows novamente, né? O outro procedimento, que é muito comum aí o pessoal está disponibilizando em Reels, em Shorts do YouTube, do Facebook, no YouTube, é a execução desse comando aí, chamado chkdsk.
eu acredito que talvez vocês já viram alguma vez, se nunca ouviram, ele um softwarezinho nativo do Windows, né? É um código que você tem ali, você clica no menu iniciar, digita esse chkdsk/f/r e /x e deixa ele fazer o procedimento sozinho até o final, não mexe no computador enquanto estiver fazendo isso. Depois reinicia ele, né? E ele vai fazer um apanhado geral do seu HD, ver como é que está a instalação do Windows, e se ele achar algum erro, na maioria dos casos, erros relacionados à instalação do Windows no seu HD, ele pode corrigir, né? Claro, ele não vai corrigir quando o seu computador tiver com muitos problemas, mas ele é uma ferramenta muito útil. Eu já me vali, né, desse tipo de comando, quando eu tinha clientes, né, em autopeças, em lojas, que muitas vezes a pessoa precisava ainda continuar a trabalhar com o computador naquele dia, para deixar levar o computador só à noite e trazer no outro dia. Às vezes, esse comando ajudava você, pelo menos, conseguir entrar no Windows novamente e se virar mais algumas horas para depois poder, então, levar o computador para recuperação. E muitas vezes chegou a resolver o problema e não aconteceu mais falhas, tá? Então, isso é um comando que dá para usar. Eu sei que o usuário final não está muito acostumado com ele, mas é só para vocês conhecerem e saberem que ele pode ser útil, desde que, se você tiver alguma dúvida, é, peça para alguém, né? Ou pesquise ali no YouTube, você vai ver muita gente falando, explicando sobre isso. Uma outra coisa que pode ser feita, que vai ajudar a limpar arquivos temporários no seu computador, é a questão da limpeza de disco, né? Claro, nós não vamos pegar, tirar o HD fora do computador, como está aqui nessa foto, sacar a tampa traseira dele, né? E pegar uma esponjinha, um pincel e limpar o disco ali físico, né? Não dá para fazer isso. Isso é impossível, até porque uma vez que você pegar um HD mecânico e abrir a tampa traseira dele, você praticamente destruiu o seu HD. Ele só pode ser aberto dentro de uma sala específica para isso, onde não há nenhum tipo de possibilidade de nenhuma grama de poeira, de sujeira cair em cima. Então, por causa dessa questão, que as casas, né, as lojas de recuperação de dados que trabalham especificamente com isso, eles têm laboratórios específicos e cobram um valor muito alto para fazer serviço por causa disso. Os equipamentos necessários para ter segurança em abrir um HD que deu problema são muito grandes. Então, quando eu falo de limpeza de disco, ou quando eu falo limpeza de HD, eu falo isso a gente fazer pelo próprio Windows. Vou mostrar para vocês aqui uma foto. Você vai abrir, né, o seu computador, vai clicar no HD, né, em cima dele, e vai em propriedades. Vai abrir, né, essa primeira janela aqui, e daí você vai clicar na opção no geral em limpeza de disco aqui, né? Daí ele vai abrir essa segunda caixa aqui de informações para você, e daí você pode aqui limpar arquivos do sistema. Daí ele vai perguntar se você quer executar, você pode executar, e ele vai limpar ali arquivos temporários, vai dar uma organizadinha no seu computador. Existe também outra opção, limpar a pasta temp. Isso, tem muita gente que fala sobre isso na internet. Eu não coloquei uma foto aqui, mas é uma coisa parecida com essa limpeza de disco aqui. Você vai ali no iniciar, executar e digita um pequeno código ali, e ele abre lá a pasta temporária, você faz a limpeza. E muitas vezes dentro dessa pasta temp, você vai ter 1, 2, 3, 5, 10 gigas de arquivos temporários lá, ocupando espaço no seu computador. Você não consegue enxergar, você não vê onde é que eles estão, mas uma vez que você clica nesse comando e pede para executar, ele vai limpar os arquivos temporários e vai ajudar
aí no desempenho da máquina e vai abrir espaço para você. Tá bom, pessoal? Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntarem algo, é só falar, tá? Eu sei que são só dicas, mas vai ajudar bastante, tá? Não, não tem problema, Luciano. Eu não escutei, pelo menos eu não escutei nenhum ruído ou barulho relacionado ao seu áudio ligado, tá ok? Falando das primeiras 10 dicas, não menos importante é você também fazer a desfragmentação do disco. Além da limpeza, a desfragmentação. Isso aqui não é uma coisa que você vai fazer sempre, né? Mas regularmente lá, uma vez por mês, ou talvez a cada 15 dias, uma vez por mês, você pode fazer a desfragmentação do disco se você achar necessário, né? O que é a desfragmentação? É recolocar em ordem os arquivos gravados no seu HD. Então, você vai seguir um procedimento parecido com a limpeza de disco. Você vai vir em meu computador, né, clicar com o botão de clicar, vai clicar em cima do HD lá que você quer desfragmentar, vai em propriedades e escolhe aqui a opção ferramentas e ali você vai ter nativo do próprio Windows poder fazer a desfragmentação. Existem softwares que fazem isso para você, talvez até com um pouco mais de qualidade e rapidez. Você pode instalar no PC e fazer também e vai lhe ajudar bastante. Certo, pessoal? Até aqui tranquilo? Então tá. Se vocês quiserem perguntar algo, fazer alguma observação, é só levantar a mão. Agora vamos falar sobre alguns cuidadozinhos básicos aí do seu computador. Isso aqui muitos deles vão servir para o seu desktop também, tá? Gente, principalmente para quem tem notebook, mas para PC desktop também serve, você vai ver uma foto depois que eu vou mostrar para vocês. Aí, regularmente, quem sabe uma vez por ano, você permita-se colocar o seu notebook aí numa loja para ele fazer uma limpeza interna. Eu digo desmontar, tirar o teclado, tirar o cooler, fazer a troca de uma pasta térmica, tirar excesso de sujeira, né? Que vocês já vão ver aqui algumas fotos, vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só, aqui nesse caso, nós temos aí um cooler já bem comprometido, já tem um pouco de sujeira. Tá? Então, é isso que acontece muitas vezes no notebook, a gente está utilizando ele, começa a entrar pó, sujeira, vai entrando, a gente não vai percebendo. E quando a gente menos espera, o computador começa a aquecer, às vezes dá uma travada, muitas vezes ele desliga e não liga mais por segurança, pode acontecer, em casos quando ele está muito sujo, o sistema desliga por segurança, para não deixar mais você ligar e acontecer algo pior. Então, nesses casos, quando é isso que acontece no sistema da BIOS do computador, que ele desliga por segurança, você desmonta, limpa o computador, troca a pasta térmica, monta tudo novamente, e você liga e o PC volta a funcionar e está tudo certo. Agora, quando é casos mais graves, que esse aquecimento, essa sujeira são prolongados por muito tempo, começa a aquecer muito os chipsets, né? A placa de vídeo e tal. Pode acontecer de ele desligar e não dar mais vídeo, por exemplo, ou entrar alguma coisa em curto, por causa de falta de manutenção, né? Daí, nesse caso, vai precisar de um reparo eletrônico. Aí é que pode complicar o seu bolso um pouco mais. Por isso que a manutenção preventiva, ela é uma grande aliada, né? Lembra que a gente falou sobre manutenção preventiva dos nossos carros, dos nossos veículos? O computador ele também se encaixa, porque ele é uma peça importante da sua vida, do seu dia a dia. Então, uma limpeza é,
de vez em quando vai ajudar muito. Aqui nós temos um notebook aberto, aqui tem também, já começaram a fazer uma limpeza, né? Mas ele também está comprometido. Então, isso aqui é bom limpar tudo ao redor, passar um álcool isopropílico e tal. Obviamente, gente, vocês não vão fazer isso aí sozinho. Isso aqui é uma dica para que vocês levem daí um técnico numa loja especializada, porque ele vai saber desmontar esse equipamento e fazer o serviço de forma adequada. Olha isso aqui, gente. Vocês conseguem perceber a quantidade de pó e de entupimento que tem nesse computador? Isso aqui é um notebook, tá? Eu já peguei muitos casos desse aí, onde o cooler, para onde o aquecimento tem que sair, para deixar o seu computador mais leve, né, mais desafogado e mais frio, não tão... muitas vezes parece que você põe a mão em cima do teclado de alguns computadores, parece que está pegando fogo debaixo do teclado, né? Muitas vezes é por causa disso aí, ó. Está totalmente entupido a saída do cooler. Então, isso aí vai gerar superaquecimento, e se for por um longo tempo, vai começar a gerar estresse sobre os componentes e queimar alguma coisa, dar curto, queimar o chipset de vídeo, né, que dá vídeo, uma série de coisas pode acontecer. Então, por isso que a limpeza periódica é importante. Isso aí precisa ser totalmente removido, precisa ser limpado tudo isso ali, passar no pincel, limpar tudo, trocar a pasta térmica e remontar de novo, para que ele possa respirar, né? Ele possa lançar fora o excesso de calor, né? Ele possa puxar ar para refrigerar e lançar fora o excesso de calor. E se ele tiver entupido assim, não vai ter como fazer, né? E muitas vezes, quando está dessa forma aqui, já peguei casos que ele desligou por segurança e depois da limpeza o PC voltou a funcionar perfeitamente. Assim como já aconteceu casos que o estresse gerado por causa do calor em cima dos componentes eletrônicos já tinha gerado desgastes que teve que fazer reparo eletrônico. O outro aliado aqui é a pasta térmica, né, que você coloca no processador, na placa de vídeo, em alguns outros componentes, que são chaves ali, principalmente no notebook. E no PC desktop, geralmente, é só em cima do processador, onde depois você vai botar o cooler, né, para ajudar na refrigeração. Então, a pasta térmica, sempre que a gente faz a desmontagem, né, do PC, a gente limpa tudo e troca a pasta térmica. Eu raspo, limpo a, a pasta antiga, muitas vezes ela já está seca, né, ela não está mais fazendo o trabalho dela porque já teve aquecimento e tal, então a gente remove, limpa tudo, coloca a nova pasta térmica, recoloca, encaixa o cooler e monta novamente o computador e ele volta a ficar muito legal. Pronto, pessoal, eu voltei aqui, só precisei fechar aqui a janela por causa de um ruído que estava dando aí. Vamos falar ainda de algumas coisas relacionadas a alguns defeitos visíveis que você vê na tela, por exemplo, do seu monitor LCD para computador desktop e para as telas dos notebooks, dos laptops, né? Vamos falar laptop. Vocês conseguem ver essas faixas aqui? Estão percebendo, né? Nós temos aqui a tela normal e aqui tem essas faixas aqui, ó. Isso aqui são defeitos na vertical, às vezes acontece na horizontal, manchas, pontos brancos na tela, uma distorção de cores. Então, isso aqui são defeitos relacionados à vida útil da sua tela de notebook. Mais cedo, mais tarde, isso aqui vai começar a crescer, né? E você vai precisar trocar a tela. Então, isso aí é um defeito da tela mesmo do seu notebook, tá? Se você vê alguém que tem isso,
ou alguém que tem um notebook aqui que esteja com essa falha, isso é uma falha do LCD, né? Da própria tela do notebook. Aqui, vocês conseguem perceber que a tela está toda, ela tem várias manchas, ela tem umas coisas que parece que trincou a tela, né? Aqui, nesse caso, o Note provavelmente caiu no chão e bateu com a quina, né, da tela, e daí rachou, comprometeu a tela, e aqui nem aparece mais nada do Windows. O notebook está ligado, está funcionando, mas a tela está desse tipo aqui, ó. Você não consegue ver nada, porque vazou, né, o líquido do LCD e rachou, comprometeu aqui a estrutura da tela, daí fica dessa forma aí, certo? Nós tivemos o caso da Cirlei, né, Cirlei, na nossa última expedição para a Ásia, onde, infelizmente, um vidrinho de perfume ficou próximo do notebook dela, dentro da bolsa, dentro da mala, e esse perfume vazou um pouco, e escorreu para a placa do notebook e em cima da tela, e estragou a tela dela. Ficou toda manchada, escureceu boas partes da tela. Tu vê, um perfume, ele tem algum componente químico, obviamente, o perfume, e ele em contato com a tela, né, ficou ali por algum tempo, a gente não sabe quantas horas aquilo ficou ali trabalhando, e depois, quando foi ligar, o notebook estragou a tela, e depois o notebook não ficou mais o mesmo. A gente fez reparos, fizemos limpeza, trocamos a tela para a Cirlei, foi um prejuízo, né, Cirlei, tivemos que trocar a tela para ela, limpeza, mas ele não ficou mais perfeito, parece que essa umidade desse perfume, ele acabou afetando também um pouco alguns componentes. Não necessariamente queimou, mas parece que ele não é mais o mesmo computador. Às vezes até alguma falhinha de áudio, né, Silei? Que você fala que às vezes acontece, depois volta ao normal. Então ele começa a dar assim uns defeitos que meio loucos, que não são Graças a corriqueiros, né? Deus, graças a Deus, nos últimos dias ele está funcionando normalmente. É. Tanto que tem que tirar a bateria, né? Está sem bateria, está ligado direto, e eu estou pensando assim, agora eu vou ter que colocar, porque ele está funcionando legal e eu preciso, às vezes, levar para algum lugar e não tem como tirar da tomada, né? É, agora acredito que dá para a gente fazer, então, se ele permaneceu, ficar bonzinho, dá para nós Agora, investir numa bateria, né? então, legal. Então tá. Então, gente, percebo que às vezes uma queda, outra coisa a gente já vai falar daqui a pouco para vocês, cuidado com os líquidos próximo do seu notebook. Se ela está tomando um café, um suco, alguma coisa, e deixar isso cair em cima, do notebook ligado, muito cuidado. Falando da questão aqui, da poeira, muitas vezes você usa o notebook em cima da cama, em cima do cobertor, e ele fica ali todo meio trancado às saídas de ar. Então, ele esquenta, vai esquentar mais. Então, o notebook precisa sempre estar livre para ele poder refrigerar, tá? É um outro cuidado aí que vocês devem ter. Meu teclado, vou falar mais do notebook, que isso é mais comum, né? Porque no computador desktop USB, você vai lá, troca facilmente põe outro teclado, muita facilidade, e já resolve o seu problema. E no notebook? Ah, o teclado está falhando. E agora, o que eu faço? Às vezes, uma limpeza, um spray limpa-contato pode resolver. Mas na grande maioria dos casos, quando você estiver usando o notebook e começar a falhar algumas teclas, né, você digita e ela não vai, ou ela corre, ou trava, ou você digita uma coisa e começa o Windows a abrir um monte de janelas, parece que o computador está ficando louco, né? Na verdade, o seu teclado que precisa ser trocado. Não tem muito o que fazer, né?
quando começa a acontecer essas coisas no teclado e notebook. Então, ele começou a dar esses sinais, então já prepare para fazer a troca do teclado. É uma das coisas comuns, né, em notebooks é a troca do teclado. Falando, né, lembrando que eu disse agora há pouco sobre a questão de deixar cair água, café. Muitas vezes a gente come próximo do nosso equipamento e começa a cair alguma sujeira, algum farelo, resquícios de cabelo, alguma umidade do ambiente, né? Começa a ficar aqui meio por debaixo das teclas, a gente não se atém, e daqui a pouco isso vai gerar aí um mau contato, vai gerar falhas no teclado. Alguém pode perguntar para mim, Marcelo, eu posso limpar o teclado, eu posso limpar a tela do notebook? Pode, com certeza. Mas não use, por exemplo, na tela, para limpar ela, escova, uma escovinha, porque pode riscar ou pode criar aí alguma anomalia, né? Então, o certo é você... Existem uns líquidozinhos que você compra em loja de informática, que é específico para limpeza de tela. Ou você mesmo pode fazer uma aguinha com detergente simples, né, com detergente biodegradável, e você vai pegar uma estopa e vai limpar ali a tela, uma flanela que seja bem macia para não arranhar a tela do seu notebook e do seu LCD do seu computador. Lembrando que você não pode ficar apertando muito para limpar essa tela, porque você pode comprometer os pixels dela. Ah, você vai lá trabalhar com a tela e dá uma batida com uma ferramenta, tem que tomar cuidado, porque se você bater ali, vou fazer a limpeza e vou usar a companhia uma chave. Se você bater, pode dar uma trincadinha, pode dar alguma falha na tela, então tome bastante cuidado, né? Então, a flanelinha úmida ali e dá para passar, logo vai secar e vai ficar perfeito. O teclado também dá para limpar com flanela, dá para usar um pincelzinho, com muito cuidado, né? Dá para fazer com ele ligado, sim, desde que você não deixe escorrer nada em cima do teclado e correr em cima e correr para a placa-mãe, né? Então, não é um pano é, encharcado de líquido de limpeza, é só umedecido, certo? Para que você possa limpar. Você só vai passar um pano umedecido, não que tenha gotas pingando, né, que vai correr aí, pode passar pelo seu teclado e descer aí para a placa e gerar problemas. A Luciana queria falar alguma coisa relacionada a isso? O que eu falei já solucionou a dúvida que você ia perguntar? Isso. Se está bem empoeirada, paninho úmido, aí com água, detergente, limpa bem, porque até você vai conseguir ver melhor daí, né? Os ícones e a área de trabalho vai ficar mais nítida para você trabalhar, né? Então, a limpeza pode ser feita sim, tá? Desde que tenha muito cuidado, como eu falei, não bater, não usar ferramenta para isso, só um paninho mesmo, bem tranquilo, né? E um pincel bem macio, né? Não uma escova, para que você faça, então, a limpeza. Gente, a primeira palavra-chave da aula de hoje é manutenção, tá? Palavra-chave, manutenção. Olha só isso aqui, ó. A pessoa está lá com o seu super café, aqui no caso o cafezinho preto, né? Ou café com leite, ou um suco gelado, qualquer outra coisa de líquidos. E você está com a caneca ali do lado do seu computador. Olha o perigo disso aí. Principalmente se ele estiver ligado. Porque se isso correr rapidamente para a placa-mãe, com ele ligado, pode ser um grande problema, né? Talvez possa não queimar tudo, mas possa queimar alguns componentes, e o reparo às vezes fica inviável ou caro para você conseguir voltar a recuperar o seu computador. Marcelo, mas aconteceu, deixei cair água, o que que eu faço? Se acontecer,
né? Isso, você desliga imediatamente o seu equipamento e não toca mais a mão dele. Não tenta fazer nada, não tenta abrir, limpar, esperar secar para depois ligar de novo. Não. Você vai levar numa loja, ele vai desmontar todo o equipamento, vai lavar com álcool isopropílico, vai deixar secar isso tudo, vai fazer análise de bancada, vai testar a placa para ver se está tudo ok, se não gerou nem alguma oxidação, se não queimou nada, depois ele vai remontar e vai entregar para você e pode salvar a sua vida. Mas se você, deixou cair alguma aguazinha, deixou cair, o café limpou, vou esperar secar, né? Passa lá um secador de cabelo, deixa secar tudo e não abre esse notebook para fazer checagem completa, isso pode gerar aí um problemão para você. Daqui a pouco começar a dar umas falhas, ele começar a ficar doido e queimar completamente o equipamento. Eu já vi casos de computador que molhou por causa de chuva, a pessoa deixou secar, né? Não levou numa loja e quando ela foi ligar, ela apertou no power para ligar, já era, né? Já era, queimou o equipamento e não teve recuperação, não teve solução. Ou trocava a placa-mãe ou fazia o reparo de tudo que queimou. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão aí, em que ambiente nós estamos utilizando o nosso notebook, né? A gente tem que ter bastante cuidado. No PC desktop tem um pouco mais de proteção, digamos, né? Ele já fica com o computador em pé, na maioria dos casos, o gabinete, então tem um pouco mais de segurança, digamos, mas muitas vezes a gente pode bater com o pé nele, ele também pode ser derrubado, pode cair, pode gerar algum problema, pode sim, mas o notebook é mais sensível. E uma vez que queimar a placa-mãe, não é que nem o PC desktop, que é mais fácil o conserto, né? Então, é bom a gente se atentar para quais são os locais que a gente utiliza sempre o nosso notebook, né? Não deixando ele também em locais onde ele não vai refrigerar e assim por diante. Ainda falando nessa questão dos cuidados com o Note, existe esse case aqui, ó, essa plataformazinha com coolers, aqui tem 4 coolers, que você liga na porta USB do seu computador. Você pode comprar isso na internet com facilidade, no Mercado Livre. Você põe o notebook aqui em cima, liga esse próprio aparelho na porta USB do seu notebook, e ele vai ajudar a refrigerar o seu note. Além de ele tirar ele de ambiente, por exemplo, você está lá na cama, em cima do seu cobertor, está no local onde ele não está tendo ventilação própria, com isso aqui você vai resolver esse problema, né? Então, isso é uma dica para quem tiver condições, dá para comprar e usar o notebook aqui em cima. Estou numa mesa de escritório, estou na minha casa, eu coloco isso aqui por baixo e o notebook em cima, e vai ser aí muito bom para proteger e refrigerar o seu notebook, tá? Gente, nós vamos para um intervalo de 10 minutos e a gente volta daqui a pouco, tá, pessoal? Beleza?